Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e essa história de Rony no tricolor procede e vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Cruzeiro. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Essa história de Rony no São Paulo, existe essa possibilidade? Vou trazer detalhes para vocês. Mas antes, se inscreva no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem informações especiais, tudo para vocês do mundo da bola. Bom, Rony no São Paulo. Surgiu aí essa informação, essa possibilidade, né, que o São Paulo teria feito um contato para saber valores e essa história toda do Rony, se poderia ir para São Paulo e tal. Bom, chequei essa informação com algumas pessoas do clube, pessoas importantes do clube, que me disseram que, olha, a chance do Rony ir para o São Paulo é zero, né? E por alguns motivos, né? Primeiro, vamos lá, para sair do Palmeiras, o Rony vai ter que ser vendido, né? Vai ter uma compra, uma negociação compra, né? O salário do Rony é um salário considerado alto para os padrões do São Paulo hoje. São Paulo contratou o Oscar aí, lembrando que a patrocinadora vai pagar boa parte do salário, né? Tem o Wendel também, que é um jogador que tem um custo alto, veio do Porto, seleção brasileira. Então o caixa do São Paulo não tá aquela maravilha. Então, para você fazer um movimento como esse, de trazer o Rony, tirar de um rival, né? Tudo bem que o Palmeiras entende que ontem a presidente Leila falou que entende que é o fim de ciclo do Rony, que seria bom ele respirar ares novos. Mas o São Paulo não pretende fazer esse movimento, não estuda fazer esse movimento porque não tem caixa, não tem dinheiro para tentar uma contratação. E vamos pensar que ontem teve uma troca de farpas ali, né? Uma espetada da presidente Leila nos dirigentes que vão à Disney para passear, aquela coisa. O Casares respondeu com a questão, os mundiais e tal. Natural uma troca ali de farpas quando se tem uma ação, tem uma reação. Então imagina sentarem para negociar um jogador, né? Então, não que o clima esteja ruim, nem sei se o clima azedou entre eles, mas já são constantes trocas de farpas, né? Via entrevistas, né? Então é uma situação que fica difícil até imaginar uma negociação aí de Palmeiras e São Paulo em relação a isso. Mas fato é que antes de pensar em tudo isso, o São Paulo me garante, né? Fontes do São Paulo, da diretoria, me garantem que não vão fazer esse movimento em relação ao Rony. Bora falar agora sobre o São Paulo. Oscar foi apresentado de forma oficial pelo tricolor com uma curiosidade. A camisa do Oscar leva o número 8, essa é uma novidade. A segunda é de que o nome dele terá o Oscar em preto, exceto pelo S, que receberá a cor vermelha, uma referência à Superbet. O Oscar terá parte dos seus salários pagos pela patrocinadora Master do São Paulo. Superbet se comprometeu a pagar R$1 milhão por mês do contrato do Oscar. Eu já havia contado para vocês que o jogador vai faturar na casa dos R$2.300.000 por mês. Oscar, que é o grande trunfo do São Paulo para a temporada atual, tricolor que ainda busca mais contratações. Cheguei a contar para vocês que Wanderson, do Internacional, houve um contato com representantes do atleta, mas ainda sem oferta oficial para o Inter. Só para complementar, é importante contar ainda que no finalzinho do ano passado chegaram a especular sobre a possibilidade de a Superbet contratar um campeão mundial para o São Paulo. E eu disse para vocês que não era nada disso, que a Superbet estava fechando para ter o Cafu como embaixador. Esse anúncio aconteceu nas últimas horas, então está esclarecida essa especulação. Superbet já está ajudando no pagamento dos salários do Oscar, bastante dinheiro, um acréscimo de R$13 milhões por ano no contrato entre as partes. Comentando aqui sobre valores aí do glorioso Memphis Depay lá no Corinthians, o Oscar veio para ganhar um dinheirinho legal também aí no São Paulo, né? Mais de 2 milhões por mês. Ele que ganhava mais de 10 na China. Então assim, num ano lá ele fazia 25 milhões de dólares, né? Num ano. Aqui ele vai fazer 25 milhões de reais. Também não tá ruim. Opa, também não, tá dá bom, pra ir na quitanda ali comprar um negócio. E assim, metade desse valor, um pouquinho mais, vai ser pago pela Superbet, né, que é a patrocinadora do São Paulo. São Paulo vai arcar com o resto. E aí tem luvas tal nesse contrato, mas a gente fica muito na expectativa em relação a qual Oscar que chega no São Paulo. Porque na China, na última temporada, por exemplo, ele deu 29 assistências. Foi bem pra caramba. Só que é aquilo, é na China. Aqui o futebol brasileiro é completamente diferente. Você tem os campeonatos que o São Paulo vai disputar aí, a Libertadores, que é o sonho do São Paulo nessa temporada agora de 2025. Se jogar minimamente, que a gente sabe que ele pode jogar, e jogou no Inter um tempo, jogou no próprio Chelsea,
Vai ajudar demais. Que no futebol brasileiro ele vai mandar muito bem. Só que ficou 8 anos na China. É muito tempo no futebol chinês. Então a gente vai precisar aguardar os primeiros treinamentos, as imagens que a gente tem assistido aí na internet, enfim, nas mídias sociais. Tá mandando bem? Tá dando passe, tá sendo um cara ali no meio campo ajudando bastante. Ontem ele fez um gol ali meio de voleio, não foi, né? Primeira. A gente fica numa expectativa muito grande, o torcedor do São Paulo também, porque é um cara diferente. Agora é aquilo que eu disse, Salazar, ficou muito tempo na China. Eu tô com o Zé, falei essa adaptação aí. Tô com o Zé, falei que isso aqui outro dia. Falei assim, acho que vale a contratação. O Oscar é um cara que você pode esperar alguma coisa diferente. A questão só é isso, é saber qual é o Oscar que vem. É muito tempo na China, um futebol que, enfim, está num nível bem abaixo do futebol brasileiro. E é saber. E aí, será que é aquele Oscar? Vamos ter que aguardar para ver. Não tem... Agora, essa questão de adaptação, pelo menos, o Oscar tem esse biotipo, né? Ele sempre foi muito magro, tal, não sei o quê. Então, ele não tem problema com peso. Eu acho que é mais uma questão de adaptação a ritmo de jogo, condicionamento, calendário apertado e tudo mais. Isso, para mim, já é uma grande vantagem. Eu acho que vale a contratação, vale a aposta. E agora é aguardar para saber qual é o Oscar que Uma vem. outra coisa, só, diretor, rapidinho em relação ao São Paulo também. O São Paulo, ele vai fazer 2 jogos em Brasília agora, no mês de fevereiro, dia 10 e no dia 13. Tinha jogos marcados lá para o Morumbi contra a Inter de Limeira e o Velo Clube, mas vai ter o show da Shakira, que a Marina vai. Não vou, gente. Não vou. Queria. Então, São Paulo podia vai mandar um poder ingresso jogar lá. pra mim, né? Aí vai ter que jogar em Brasília. No São Paulo, as palavras da Leila ontem de que pré-temporada nos Estados Unidos é para Cartola passear na Disney, bateu lá nos Estados Unidos, o Casares viu e ele respondeu de maneira até elegante. O Casares respondeu, mas Sem deu palavrão, uma né? provocada, sem palavrão. Vamos ouvir o que disse o Casares. Ó, de óculos escuro ali, ó. Isso, hein? Nós não temos o hábito de falar de outra instituição. Temos que focar no São Paulo Futebol Clube. Claro que o São Paulo, assim como o Flamengo, que já foi campeão do mundo, o São Paulo 3 vezes, causa uma grande repercussão e esses convites serão reiterados, disse o Júlio Casares. Para bom entendedor, meia palavra basta, quando ele fala que o São Paulo é tricampeão 3 vezes, somos campeões do mundo, por isso somos convidados, é uma provocação ao Palmeiras sobre a questão do Mundial e tudo mais. Então é por isso que o Casares fez essa resposta, vamos dizer assim, elegante, mas com uma pitada de provocação, certo, Arnaldo? Sim, eu acho que ele já vestiu a carapuça. A Leila pode ter falado do São Paulo, do Flamengo, do Atlético, do Cruzeiro, mas o Casares já se sentiu diretamente atingido, né? Porque os 4 fazem a pré-temporada nos Estados Unidos. Até porque ele tinha postado foto em NBA. Tudo. Exatamente. Ele chegou lá, né? Ele não chegou com a delegação, chegou depois e, de fato... Tironi, ela não deixa de ter razão em várias dessas afirmações sobre pré-temporada fora do país. Primeiro, financeiramente, não é uma coisa que faça qualquer diferença. Segundo, vai muito trem da alegria para vários, aviões da alegria, para vários clubes. Vai todos os dirigentes do São Paulo, do Atlético, do Cruzeiro, do Flamengo e tudo mais. O Flamengo deu uma limada, né? Porque foi tratado pela diretoria anterior. Como disse. Então, mas deu uma limada porque eram adeptos do Landim, da turma do Landim. E não do BAP. Mas foi gente do BAP também, viu? Fica tranquilo. Ah, sim. Né? Traz lá uma calça. Não é exatamente só comprar no outlet, né? Não é? Não, isso não resume. Sim, agora, essa claro. coisa, exposição de marca, troca, não sei o quê, relacionamento, tudo bem. Isso tem o valor, ainda mais para um homem de marketing, como o Casares tem o valor, tal, mas não é isso que... Eu acho que a pré-temporada, ela tem que ser analisada se ela vale a pena esportivamente ou não. Financeiramente, ela não vale a pena. Certo. Ao contrário dos europeus, né? Quando vão pra China e tal, é aquela bala que eles ganham absurda. Exato. Quando fazem aqueles tours que Isso. eles fazem. E Vessone, né, a propósito disso, esses tipos de torneio, nessa época nos Estados Unidos, costumavam contar com europeus. Só que hoje não tem mais pausa no calendário europeu. Então ia time alemão, ia time holandês, porque a pausa de inverno. Hoje não tem mais, os caras ficam uma semana, na Inglaterra nunca param, mas em outros países ficam uma semana sem jogar. Então já não tem. Então os clubes brasileiros são atrações possíveis para esse tipo de torneio. E 4 fecharam. E aí eu acho o seguinte, no caso do São Paulo, eu acho interessante em alguns aspectos a pré-temporada. Juntar
pela primeira vez, um treinador, não é o Abel que está chegando de férias pela 5ª vez para comandar o time no Paulista. É a primeira pré-temporada do Zubeldia no comando do São Paulo, assim como é a do Diniz, assim como é a do Felipe Luiz, assim como é a do Cuca. Então, ter ali, exclusivamente, diariamente, o grupo próximo, eu acho interessante nesse aspecto. Segundo, acho interessante também pelos adversários. Acho importante um mínimo termômetro no início da temporada, melhor do que jogar contra o time reserva do São Paulo, ou como no ano passado, quando o São Paulo jogava contra o São Bernardo B, Santo André B, e perdia jogador machucado, perdia jogador... Acho importante ter essa... Agora, aí os poréns. Clima. Não chove, então dá para ter treino todo dia. Lindo, o gramado é ótimo. Só que o frio continua frio pra caramba. A bola é completamente diferente do Paulista. Então os caras estão chutando uma bola que daqui a uma semana é outra coisa, né? Então, você vê o treino do Palmeiras ou do Corinthians, é com uma bola. O São Paulo está treinando com outra bola. Esses detalhes são muito importantes. E, sobretudo, em relação ao São Paulo, a divisão dos times. O fato de você jogar no dia 19 contra o Flamengo nos Estados Unidos e no dia 20 contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Aqui tem os times do São Paulo, posso dar. O São Paulo agora eu entendi. O Zubeldia vai misturar os times. Time A e time B. Contra o Cruzeiro jogam os dois times. Meio tempo um time, meio tempo outro time. Depois ele vai definir qual time fica para jogar com o Flamengo, qual time joga contra o Botafogo. E são misturados. Luciano e Lucas num time, Oscar e Caleri no outro time. Pablo Maia e Alisson num time, Alan Franco e Juan no outro time. Ele vai mesclar, ele não vai ter um time titular, até por essa divisão que acontece. E acho que essa divisão vai provocar no São Paulo um efeito cascata lá na frente. O São Paulo já tinha acertado a sua pré-temporada antes da divulgação do calendário, conseguiu o adiamento de uma partida, né, nessa semana seria contra Inter de Limeira, mas vai ter que jogar contra Inter de Limeira. E vai jogar naquela semana maravilhosa, que terá 4 partidas numa semana. Bragantino, Inter de Limeira, Velo Clube e Palmeiras. Nesta mesma semana tem show da Shakira. Waka Waka. Waka Waka, né, no Morumbi. Nessa mesma semana o São Paulo vai jogar as 2 partidas do Morumbi em Brasília. Então o São Paulo já tinha isso na... aí que tá. Se eu sou o comandante, olha, nós já não vamos poder jogar em São Paulo 2 datas. Vamos jogar em Brasília. Vamos para os Estados Unidos. A vantagem que eu tinha falado ontem, né, Vessone, era o São Paulo não ter viagens para visitante no Paulista longas, só do Botafogo. Como mandante, ele vai ter que ir para Brasília 2 jogos. E essa situação do campo do São Paulo é uma questão que ficou mais ou menos, esse contrato assinado à la Palmeiras para shows, vai ser uma coisa que vai afetar a temporada do São Paulo. O São Paulo não tem um carpete desgastado e sintético e nunca fez jogo lá com meio estádio, com palco lá, como o Palmeiras faz para ter a possibilidade de jogar várias vezes no seu... O São Paulo tem uma grama natural. E a grama natural, ela não resiste, meu velho. Não tem segredo. Não tem mistério. Ela não resiste. Então, a minha... E aí tem lá, né, reajuste do sócio-torcedor, não sei o que lá. Quantos jogos o sócio-torcedor vai poder ver o time dele? No Paulista estava contando quantos jogos no Morumbi vai ter. Já foi uma paulada, né? Teve um aumento do sócio-torcedor e depois teve o anúncio de que os dois jogos tudo isso é detalhe. Aonde você vai treinar, aonde você vai fazer a pré-temporada, aonde você vai jogar, né? E, de novo, é só essa situação. Eu acho que, diante de todas as circunstâncias, esportivamente para o São Paulo, não faz sentido fazer pré-temporada nos Estados Unidos. Falei até os prós que tinham, mas não faz sentido. Pelo calendário. Então, o São Paulo deveria ter cancelado. Tem que pagar uma multa. Paga a multa. Acho que até o primeiro jogo do Paulista, do São Paulo, não joga com o time titular. Não vai dar tempo. Não, exato. Então, assim, eu até aproveitando o gancho da Patrícia. Um time. Rafael Ferrarese, Juan, Alan Franco e Enzo Dias. Pablo, Alisson e Oscar. Eric, Caleri e William Gomes. O outro time. Esse é o time pro primeiro tempo contra o Cruzeiro. Não sei se do primeiro tempo ou do segundo, mas provavelmente do primeiro tempo. O outro, Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira. Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano.
Lucas, André Silva e Ferreirinha. Contra o Cruzeiro, vai ser um time no primeiro tempo, outro time no segundo tempo. Como o Cruzeiro vai fazer isso também. Aí, o que vai acontecer? Um desses times, vocês decoraram, um desses times fica para jogar contra o Flamengo, outro desse time volta para jogar contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor faz hoje, né, seu primeiro jogo da temporada. O Zubeldia deve utilizar 2 times, né, pessoal? Um no primeiro tempo e outro no segundo. A primeira equipe deve ter Jandrei, Ferrarese, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alice, Pablo Maia, Eric, Oscar, William Gomes e Caleri. Confesso, né, pessoal, que eu queria muito ver esse time junto, William Gomes de um lado e Eric do outro, né, 2 jogadores rápidos, com o Oscar no meio e Caleri de centroavante. E o segundo time, né, pessoal, deve ter Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabine Moreira, Luiz Gustavo e Marcos Antônio, Lucas Luciano, Ferreirinha e André Silva. E se essas escalações se confirmar, né, pessoal, após o jogo do Cruzeiro, um desses times volta para o Brasil, né, para enfrentar o Botafogo de São Paulo na segunda-feira pelo Campeonato Paulista, e outro fica lá nos Estados Unidos, né, galera, para jogar contra o Flamengo no domingo. Então o Zubeldia deve utilizar um time contra o Flamengo, né, e outro já na estreia do Campeonato Paulista. E o Tricolor continua aí no mercado atrás de um lateral direito. O São Paulo queria o Natanael, né, do Coritiba, mas o jogador fechou com o Atlético Mineiro. O São Paulo também sondou nos últimos dias o lateral direito do Valladolid, Lucas Rosa, mas o clube pediu 9,3 milhões de reais, né, pessoal? Então o São Paulo esfriou a negociação, o Tricolor queria por empréstimo, mas o São Paulo entende que precisa de outro lateral. No momento o São Paulo tem apenas o Igor Vinícius e o Moreira, mas que nem eu já falei alguns vídeos atrás, né, pessoal? O Moreira é praticamente de vidro, joga 2 jogos, né, depois fica 2 meses fora. E já na lateral esquerda, o São Paulo teve a saída do Wellington, do Jamal Lewis. Tinha apenas o jovem Patrick, né, galera, que não passava muita confiança, mas o Tricolor conseguiu fechar com 2 bons laterais esquerdos. O Enzo Dias, que já está com o elenco, e o Wendel, né, galera, que deve chegar no meio do ano. Então, na minha opinião, agora o São Paulo está bem servido de laterais esquerdo, de zagueiro também, após a continuidade do Arboleda. Acho que o São Paulo está muito bem ali na zaga. De volante também, né, pessoal? O Pablo Maia vai voltar agora de lesão. Tem o Alisson, tem o Bobadilha, tem o Marcos Antônio. O São Paulo também renovou com o Luiz Gustavo. Tenta fechar um pré-contrato com o Thiago Mendes, né, pessoal, para chegar no meio do ano. Então o Tricolor também está bem servido, né, de volante. De meio campo o Tricolor conseguiu trazer o Oscar, né, galera? E o Zubeldia, né, pessoal, está querendo mais 3 a 4 contratações. Mas eu acho difícil, né, o São Paulo trazer mais jogadores agora no começo de temporada, a não ser, né, galera, o lateral direito. Até porque o São Paulo calcula, né, com essas várias saídas que teve, o Tricolor vai ter uma economia na folha de pagamento de quase 2 milhões de reais. E é muito importante, né, até porque o São Paulo pretende fechar com superávit, né, pessoal, de mais de 44 milhões de reais no fim da temporada. Vamos ver se confirma, né, galera? Até porque ano passado o São Paulo não investiu muito, mesmo assim ficou com grande prejuízo, um dos maiores da sua história. Mas o clube entende, né, pessoal, com essa aprovação do fundo de investimento, o Tricolor vai conseguir quitar, né, suas dívidas bancárias e assim diminuir, né, os juros em quase 50% e assim ter um fôlego, né, pessoal, para investir mais no futebol. E o São Paulo, né, pessoal, deve fechar nos próximos dias uma parceria, né, com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir, né, na base do Tricolor mais de 600 milhões de reais. Apesar de algumas críticas, né, pessoal, eu acho um bom negócio. A gente vê a própria base do Palmeiras, que está vendendo vários jogadores acima de 200 milhões, de 400 milhões de reais. Então é muito importante para o São Paulo, né, pessoal, até porque o Tricolor não pretende virar SAF nos próximos anos. Então a categoria de base pode ser uma boa saída para o Tricolor conseguir pagar boa parte das suas dívidas. Eu acho difícil o São Paulo fazer como o Flamengo fez antigamente, investir bem menos no futebol, né, para tentar quitar suas dívidas. Até porque assim o Tricolor corre sem risco de rebaixamento, na minha opinião. O Zubeldia falou no fim do ano passado, né, que queria um meio-campista e ele chegou, né, pessoal, mas alguns comentaristas vêm falando que ele pode utilizar o Oscar pelas pontas de um lado, o Lucas de outro e continuar com o Luciano ali no meio-campo, que não faz muito sentido, né, pessoal? Espero que não se confirme. Apesar do Luciano ser artilheiro da equipe no ano passado, ele não rende muito no meio-campo, na minha opinião. Então vamos ver, né, galera, como que deve ser
começo de temporada com o Zubeldia. Na minha opinião, se ele não conseguir fazer bons jogos nesse começo de temporada, deve ser demitido, até porque no fim do ano passado, na minha opinião, ele foi muito mal, demorou muito para mexer, né, pessoal? Escalou muito mal o time, mas eu desejo boa sorte para ele, né, que o São Paulo consiga disputar o título paulista já de cara. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.